Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, desejo a todos uma boa aula da Escola Dominical. Estaremos estudando a lição de número 6, 11 de maio de 2025, que tem por tema O Bom Pastor e as Suas Ovelhas, que já tem até por esse slogan, na capa da revista, um pastor segurando uma ovelha, um cordeirinho, E vamos compreender esta lição de uma forma fácil, simples e prática. E, querido irmão, pega um papel, caneta, pega a sua Bíblia, porque nós estaremos citando alguns versículos da Bíblia que não constam na lição, e vai facilitar o entendimento da lição. Ela é de grande suma importância. Estamos estudando o Evangelho de João nessa lição, querido irmão. E é bom a gente estar observando desde o início, desde a primeira lição, que vem trazendo os capítulos 1, 2, todos em sequências, e estamos estudando a profundidade de cada capítulo. E isso está nos ajudando a compreender melhor a lição da escola dominical. E desde já, irmãos, eu já convido os irmãos a deixar o like aí, curtir, e peço para os irmãos, nos ajuda a divulgar o nosso trabalho em nome de Jesus Cristo. Desde já, eu já agradeço a você que é o nosso colaborador. Amém, irmão? Então vamos para a lição da escola dominical. A lição já no primeiro tópico, eu já convido os irmãos a estar observando o primeiro tópico, está escrito assim, Jesus, a porta das ovelhas. O contexto. Este capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com os fariseus e tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. Então, pois bem, irmãos, o que precisa ser entendido aqui? O capítulo 8, você vê uma discussão de Jesus sobre a multiplicação dos pães. Lá atrás, você vai ver na aula anterior sobre isso. Quando chega no capítulo 9, é bom que o irmão pegue a Bíblia, lê o capítulo 9 completo para você poder entender que Jesus está no templo, lá no capítulo 8. Aí quando ele sai do capítulo 8 para entrar no capítulo 9, você vê que ele lá no finalzinho do capítulo 8 ele sai do templo, passa pelo meio de uma multidão. Você tem que entender isso entre o trânsito do capítulo 8 para o capítulo 9, tá, irmão? Isso vai facilitar muito o teu entendimento na hora de você ministrar a escola dominical para os seus alunos. Então ele sai do templo, passa pelo meio da multidão. Dentro do templo eles pegam em pedras para apedrejar Jesus, quando ele diz que ele fala que ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele está naquela conversa, ele está explicando que ele é o pão, e as pessoas, os fariseus, falam que ele tem demônio e por aí vai. Então quando eles pegam em pedra e Jesus sai da presença deles e atravessa, saindo do templo e atravessa pelo meio de um povo, tem um cego sentado no chão. Aí ele olha para o cego, E nesse momento de olhar, os seus discípulos estão com ele. E você vai ver que os amigos de Jó fazem as mesmas coisas que os discípulos de Jesus. Alguém ali dos discípulos de Jesus não vai ter o nome e vai chegar, mestre, quem pecou? Quem errou? Foi o pai deles ou os antepassados para ele nascer cego? Jesus, para aí. Dá uma olhadinha, explica para eles e fala assim, não, isso aconteceu a ele para que seja manifestada a glória de Deus. Jesus chega, gospe no chão, faz um lodo, coloca nos olhos do cego e orienta ele, vai lá no tanque de Siloé e se lava. Esse rapaz foi, se lavou e começou a enxergar, a ter uma visão, ele começou a enxergar. E o capítulo 9 vai mostrar essa discussão dos fariseus querendo saber com esse moço. Quem foi que te fez ver? Como que foi feito isso? A ponto de chamar os pais do moço, você vai encontrar isso lá no capítulo 9, chama os pais do moço, E perguntam para ele nasceu cego? Como que foi feito isso? E os pais desse moço, irmãos, com medo da represália dos judeus, dos fariseus, pega e fala assim, pergunta ao moço, ele já é crescido, ele já tem idade, ele responde por si, porque eles estavam com medo. E é compreensível isso num momento, no meio de uma religiosidade, irmão, vamos colocar desse jeito, do povo do jeito que eles estavam. E ninguém conseguia, a ponto que o próprio moço, o rapaz que foi curado, ele enfrenta os fariseus e os saduceus. Ele diz para os fariseus e para os saduceus,
Ele fala assim, este homem não tem demônio, ele não é do inimigo, ele não pertence ao lado de Satanás, porque para fazer uma boa obra dessa, é impossível que este homem seja de outro lado, ele seja do outro partido, vamos colocar desse jeito. Ele é do reino de Deus, ele é filho de Deus para poder fazer isso. O próprio rapaz dá testemunho disso, ele fala disso. Interessante, irmãos, que quando Jesus aparece para ele, Jesus faz uma pergunta para ele: você crê no Cristo? Você crê que Jesus é o Cristo? Ele falou: me apresenta a ele, porque eu quero conhecer ele. Ele falou: então eu sou eu que vos falo. E o rapaz passou a seguir a Jesus, sem ter visto Jesus, mas ter sido a pessoa que recebeu o milagre de Deus no seu coração. Ele recebeu o milagre e recebeu salvação. Ele começou a testificar de Jesus. Então, os fariseus querendo discutir com Jesus sobre este milagre, porque ele já tinha feito a multiplicação do pão lá atrás, agora faz esse outro milagre, e ele estava sendo um problema para os fariseus, e eles queriam arrumar problema com ele. E é nesse trâmite que a gente entra no capítulo 10, e Jesus vai mostrar algo para nós muito importante. Neste capítulo ele vai trazer uma lição para nós, que foi o que nós fomos lendo aqui, ó. No capítulo 10, subtópico 1, estou lendo, tá, irmãos? No capítulo 10, o nosso Senhor interrompe este diálogo, que está no capítulo 9, tá? E, após a cura de um cego de nascença, foi expulso da sinagoga da cidade porque sabia que o seu testemunho os incomodaria. Então o rapaz, ele declarou que ia seguir Jesus, e nisso expulsaram ele da sinagoga, tiraram ele para fora da sinagoga. Falou: aqui você não participa mais, aqui você não entra. E ele começou a ser um discípulo de Jesus, ele começou a seguir a Jesus Cristo. A lição vai falar sobre o bom pastor, a porta e o aprisco, e ele vai falar sobre mercenários. É isso que a lição no total do capítulo 10 vai trazer essa explicação para nós. Então, irmãos, daqui para frente a gente vai decorrer, eu vou acompanhar o capítulo e a lição para facilitar o seu entendimento e uma boa ministração para os seus alunos. O capítulo 10 de João começa assim, ó: verdadeiramente vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobre por outra parte, é ladrão e assaltante. O que Jesus está querendo dizer aqui, irmãos? Logo nesse início aqui, que o cego da lição, que está marcado aí na sua lição, que o cego, ele estava sendo um tropeço para os fariseus, porque ele era o milagre de Jesus. E que Jesus está dizendo aqui para nós logo no começo, que ele fala assim, ó, que é ladrão e assaltante, porque os fariseus, ao verem o milagre, não aceitaram o milagre. Então eles são ladrões e assaltantes. Eles querem tirar das ovelhas, mas não querem dar para as ovelhas. Jesus é o contrário, ele veio para dar às suas ovelhas, ele veio para cuidar das suas ovelhas. Outro que Jesus diz sobre esses assaltantes, ele vai explicar melhor no versículo 8 do mesmo capítulo, tá? O capítulo 10, o versículo 8, vai estar escrito assim, ó: todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Fica um pouco meio complexo isso daqui, né? Fica meio assim, meio difícil de compreender. Todos aqueles que vieram antes de mim. Jesus está dizendo o que aqui, irmãos? Que todos. Quando ele está falando do sistema religioso. Ele não está falando dos profetas, ele não está falando dos reis piedosos, ele não está falando mal do rei Davi, ele não está falando mal de Isaías, ele não está falando mal de Jeremias, de Ezequias, de Obadias, de Jonas, de Daniel. Ele não está falando dessas pessoas, ele está falando dos fariseus. E muito menos ele está falando de João Batista, tá? Porque Isaías capítulo 40 e versículo 3 é uma profecia sobre João Batista. Lá em Isaías capítulo 40, versículo 3, vai dizer assim: vós que clama no deserto, endireitai-vos o caminho para o Senhor. Então já tinha uma profecia sobre João Batista, que é o último profeta do Antigo Testamento. Então Jesus não está referindo a isso, ele está referindo-se
aos homens da atualidade daquela época, que usurpavam das pessoas. Eu vou citar mais um versículo para frente, os irmãos vão compreender melhor quem são essas pessoas. Prosseguindo aqui, a porta das ovelhas, subtópico 2, está escrito: nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destaca-se 2 pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo, a porta das ovelhas. Nos primeiros versículos de João, sugere que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor. Então Jesus está dizendo, o versículo 3, e eu vou explicar ele no contexto para você poder entender. O porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama as suas ovelhas para fora e as conduz para fora. Interessante, irmãos, que quando você vai olhar o sistema do aprisco, ele funciona assim. Quando os pastores na Judéia, quando eles estavam andando com as suas ovelhas, chegava à noite, nas cidades vizinhas onde eles moravam, eles traziam as ovelhas e colocavam no aprisco, colocavam elas dentro de um aprisco. O que acontece? Aí o pastor ia descansar e ficava um porteiro cuidando das ovelhas. Olha só, Jesus colocou um porteiro aqui para cuidar das ovelhas dele, e eles não estavam cuidando, eles não aceitaram, esses porteiros não aceitaram o cego, e também não aceitava Jesus Cristo. O porteiro que deveria cuidar das ovelhas para Jesus Cristo seriam os fariseus e os saduceus na época dele, e eles não fizeram isso, eles enxutaram o cego, e é isso que Jesus estava querendo dizer para eles, que eles deveriam cuidar das ovelhas, e eles não estavam fazendo isso. Outro sim, continuando aqui, no finalzinho do subtópico 2, bem lá no finalzinho, você vai encontrar assim, esta declaração são direcionada aos líderes religiosos judeus, que não podem ser vistos como falsos, podem ser vistos como falsos pastores do povo, pois não cuidavam, protegiam ou orientavam o povo de Deus. Irmãos, Jesus, em um determinado momento da vida dele, dentro do ministério, como Isaías citou, ai de vós, ai você, lá em Isaías capítulo 1, Isaías 2, você vai ler lá, ele sempre vai falar, ai de vós, ai. Até quando ele chega no capítulo 6, ele faz o contrário, ele fala, ai de mim, que sou o homem que vou perecendo. Jesus também fez isso, tá? Ele também fez esse ai, e eu vou explicar o que é. Mateus capítulo 23, vou abrir aqui na Bíblia para nós estarmos lendo, irmãos. Mateus 23. É sempre importante você estar acompanhando na Bíblia com seus alunos, porque vai facilitando uma compreensão melhor, tá, irmãos? Isaías capítulo 23, você vai abrir ele em Mateus capítulo 23, do versículo 14 a seguir, Jesus, do versículo 13, Jesus vai começar a falar sobre os fariseus, os fariseus e os saduceus, e os escribas. Versículo 13 está escrito assim, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, nem vós entrais, nem aos que estão entrando vós permitis entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas sobre pretexto de longa oração, por isso recebereis maior juízo. O que Jesus está dizendo aqui? Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu cuido das minhas ovelhas. Ele entregou um ofício para os fariseus e os saduceus. Eles tinham que cuidar do povo de Deus. E Jesus começou a denunciar em Mateus 23 que eles não estavam fazendo isso, eles não estavam cuidando do povo. Hoje, irmãos, nos dias de hoje, não é porque nós saímos da lei, estamos na graça. Efésios capítulo 4 vai falar que Jesus deu uns para pastores, outros para profetas, doutores,
evangelistas, mestres, tudo para o aperfeiçoamento da igreja. Então não é porque tem o cargo eclesiástico de hoje que a gente vai abusar das pessoas. Quem está à frente é ministro de Deus, ele tem que olhar que ele está cuidando do rebanho de Deus, ele não está cuidando das coisas dele. O apóstolo Pedro fala assim: cuidai do rebanho de Deus, porque ele não é nosso, tá? Ele pertence a alguém. Então Jesus já estava apontando o defeito aqui para isso. Então, nos dias de hoje, na congregação que eu sou do Ministério do Belém, a congregação que eu sou professor de escola dominical e eu sou presbítero nessa igreja. Eu tenho um pastor acima de mim. Então lá a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está cuidando de um povo que pertence a Deus, não um povo que pertence a nós. Então toda a pessoa, todo o pastor, todo o presbítero, o evangelista, o diácono, até você, professor da escola dominical que está ali na frente, você está ministrando para aquele povo que é de Deus, ele não é seu, ele é de Deus, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente mexe com o povo de Deus. Amém? Então fica esse recado aí. E o povo e os fariseus, saduceus não estavam fazendo isso, não estavam cuidando do povo de Deus. Subtópico 3, está escrito assim: a mensagem da porta. A mensagem da porta. O significado contido na frase eu sou a porta, é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. Irmãos, olha o contraste de quem não cuida do povo para o Jesus Cristo, o verdadeiro pastor. Ele dá este norte para nós no próprio capítulo 10. Vamos ler o versículo 17 e 18. Olha que lindo isso daqui. Isso aqui é maravilhoso para a nossa vida. Por isso, versículo 17 do capítulo 10. Por isso o Pai me ama, porque eu invisto a minha vida para poder retomá-la. Tá? Ninguém a tira de mim, mas eu de minha vontade a dou, e tenho poder para depositá-la, e tenho poder para resgatá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Olha que lindo e maravilhoso isso aqui. Por isso o Pai me ama. Jesus está debaixo do amor do Pai, debaixo da proteção do Pai. Ele está doando a vida dele em favor de um rebanho. Ele doa a vida, ele tem poder para retomá-la, e ele tem este mandamento do Pai. Quando eu li para você, na minha tradução está falando assim, depositá-la, fazer um depósito. Jesus está dizendo aqui, eu deposito a minha vida em resgate do homem, porque o Pai ama o homem, tá? Então Jesus está cumprindo uma missão que o Pai deu para ele fazer. Então Jesus, ele é o bom pastor, que se compadece pela vida de cada rebanho. Eu queria que você, meu querido irmão, abrisse a sua Bíblia, lá na carta aos Hebreus. Nós vamos entender um pouquinho melhor isso. É lindo. Hebreus capítulo 4, Hebreus 4, o 14 a seguir, está escrito assim, Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que transcendeu os céus, Jesus, o Filho de Deus, conservamos então firme a nossa convicção em Jesus Cristo, o nosso bom pastor. Você tem que ter a tua convicção, firmar ela em Jesus. Portanto, visto que temos, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, pois ele em tudo foi tentado como nós, mas sem cometer pecado. Então Jesus passou por tudo que você passa e eu passo, para nos auxiliar. Ele foi tentado pelo pecado, ele foi tentado pelo inimigo, e ele venceu. E Jesus te dá a força para vencer isso através do Espírito Santo, todos os obstáculos da vida, meu querido irmão. Declare isso na tua vida. Jesus é o que te ajuda. Corre aos pés do Senhor e peça socorro a Ele. Ele é o bom pastor. Por isso, aproximamo-nos
com confiança ao trono da graça, ao favor de Deus para a nossa vida, para alcançarmos misericórdia e acharmos graça, a fim de recebermos ajuda oportuna. Então é Jesus que te ajuda, é Jesus que te dá a vitória, é Ele que tem a graça, é o favor dele para a nossa vida, como está declarado na palavra do Senhor. Você está respaldado pela palavra do Senhor, porque isso aqui é promessa para a nossa vida, meu querido irmão. Então, seja confiante, chega diante do Senhor pelo trono da graça. Amém? Subtópico 2, está escrito assim para a nossa meditação: o aprisco das ovelhas. A parábola, uma alegoria. O que acontece aqui, irmãos? E o aprisco das ovelhas, olha só, e um lugar de proteção. Então, o aprisco das ovelhas, aqui no tópico 2, os irmãos, ele está subdividido e eu vou juntar eles e explicar para os irmãos. O que acontece no aprisco? Como que ele é? Se você for pegar um dicionário qualquer, o Wycliffe, tem outros dicionários que vão te ajudar. Eles têm figuras sobre como que era o aprisco. É um círculo feito de pedras, mais ou menos com uns 2 metros de altura, para os animais não pularem, né? E uma porta estreitinha, onde as ovelhas entravam. E o porteiro, ele fecha a porta e fica do lado de dentro, junto com as ovelhas. Ele não fica do lado de fora, ele fica do lado de dentro, porque ele consegue acompanhar todo ao redor. Ele está assim, ele consegue acompanhar tudo que está acontecendo em volta do círculo. Então, qualquer coisa que subir por cima, ele consegue ver a distância. O porteiro, ele está à noite vendo isso, enquanto o rebanho está descansando. Então, o que Jesus está querendo dizer? Que ele fala assim, ó, lá no versículo 2, do versículo 2 a seguir, mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, Jesus entra pela porta, tá? E ele vai se considerar como uma porta. Aí ele vai falar assim, mas aquele que sobe por outro lado, este não é pastor, ele é ladrão, ele é assaltante, porque ele vai subir por cima, ele não vai entrar na porta, e as ovelhas não ouvem ele. Jesus está se referindo aqui sobre este assunto, sobre os fariseus. Só que é o seguinte, quando Jesus diz assim, ó, lá no versículo 9, sobre o aprisco, ele está falando de uma linguagem, uma alegoria sobre esse aprisco, que eu acabei de falar para vocês. Ele está usando uma metáfora aqui para explicar isso. E lá no versículo 9, ele vai trazer uma informação maravilhosa para a nossa vida. Ele vai falar assim, ó, eu sou a porta do aprisco. Se alguém entrar por mim, será salvo. Olha só, será salvo. E sairá e achará pastagem. Então é um negócio estranho. Como é que eu entro dentro do aprisco e acho pastagem? Irmãos, o aprisco, ele simboliza na época, ele estava simbolizando o sistema religioso, leis, fardos pesados. Jesus combateu muito isso nos fariseus, que eles colocavam peso sobre o povo, eles colocavam tributo sobre o povo. Certa vez Jesus estava vindo com seus discípulos e eles estavam com fome. Aí os discípulos foram lá, apanharam umas espigas no sábado, você vai achar esse texto, apanharam as espigas, comeram a espiga, e os fariseus chegaram e falaram assim, seus discípulos não guardam os mandamentos dos anciãos? Tem que lavar a mão primeiro antes de comer. Jesus olha para eles e fala assim, não leste na vossa lei que Davi comeu o pão da propiciação? E eles não indagaram mais nada, ficaram quietos. Jesus está dizendo assim, Davi cometeu um ato muito mais forte do que simplesmente lavar a mão e comer espiga. E vocês vêm acusando e ninguém fez nada lá atrás. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que aquele que entra pela porta, que é Jesus Cristo, ele encontra descanso para a alma, ele encontra descanso para a vida dele, ele encontra vida eterna para ele, porque o fardo de Jesus é leve e não é pesado. E ele está aqui para auxiliar a nossa vida, ele está aqui para nos ajudar e para nos direcionar pelo caminho certo da vida. Então Jesus, ele é a porta.
que, meu querido irmão, tome uma decisão na sua vida. Entre por essa porta que é a porta da salvação. E deixa todas as coisas para trás. Deixa tudo para trás e segue a Jesus Cristo na sua vida, em nome de Jesus. Outro sim, o aprisco. Quando você está no aprisco de Jesus, você tem proteção do Senhor para a sua vida. Isaías, eu vou ler aqui com os irmãos, Isaías, capítulo 50 e o versículo 9, anota aí na sua Bíblia, Isaías 50 e versículo 9, está escrito assim, ó: Eis que Deus, o Senhor Jeová, me ajudará. E quem me condenará? É uma pergunta que ele está fazendo. Eis que todos eles se gastaram como vestido velhos, a traças os consumirá. Quem dentre vós teme ao Senhor Jeová e obedece a sua voz e seu servo, ainda que ele ande nas trevas, onde não haja luz, confiará no nome do Senhor Jeová e apoiar-se-á no seu Deus. Então, quando você está no Senhor Jesus Cristo, você recebe todos os cuidados de Deus para a sua vida. Quando você está no aprisco do Senhor, você está debaixo de todos os cuidados dele. Outro sim, tá, irmãos? A gente tem que observar isso. Eu quero que os irmãos anotem aí também o Salmo 33 da sua Bíblia, para você ver que quem está no aprisco do Senhor não está abandonado. Salmo 33, o versículo 18 a seguir. Eis que os olhos do Senhor Jeová assistem àqueles que o temem, sobre aqueles que esperam na sua misericórdia, para resgatar a sua alma da morte e para mantê-los vivos no meio da fome. A nossa alma espera no Senhor Jeová. Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo, porque nele se deleita o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Glória a Deus. Se você está no Senhor Jesus, você está no aprisco dele, o Jesus é o teu escudo, o Senhor é teu escudo, ele é o broquel, ele te protege, ele te guarda. Então, o povo aqui não tinha esperança, o povo não estava protegido por estes homens, porque o próprio Jesus Cristo, ai de vós hipócrita é aquele que fala para fazer, mas não faz. Então Jesus estava chamando eles, mas só o Senhor Jesus Cristo cuida da nossa vida, só o Senhor Jesus Cristo é conosco, meu querido irmão. Outro sim, o subtópico 3. Estamos indo para o final da nossa lição, querido irmão. Mais uma vez eu venho pedir a ti, você que estiver assistindo esse vídeo, nos ajuda no nosso trabalho, ajuda a nós na divulgação do trabalho. Eu serei sempre grato a ti, irmão, no nome de Jesus Cristo. O subtópico 3 está escrito assim: a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Olha só. O subtópico 1, bem no final dele, eu faço sempre assim, irmãos, eu grifo, e quando eu estou ministrando a aula lá na igreja, eu levanto a lição assim e mostro para os irmãos, falo, ó, tá vendo o subtópico e o finalzinho? Eu sempre faço isso para facilitar eles acharem junto comigo a lição. Aí eu leio lá no final, onde está a parte que eu separei desse subtópico para estar comentando com os irmãos. Facilita bastante, tá? Então está escrito lá assim, olha só. O bom pastor é o título do subtópico 1. Lá no finalzinho está escrito assim: o nosso Senhor é indiscutivelmente o melhor dos pastores. Quem entra no seu aprisco encontra uma vida verdadeira. Olha só. Então quer dizer que eu e você, quando nos encontramos com o Senhor, entramos no seu aprisco, encontramos algo maravilhoso do Salmo 23 na nossa vida. O Salmo 23, o versículo 6, é o último versículo do Salmo 23, vai lá, está escrito assim, ó: que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias. A bondade do Senhor, irmãos, é o favor que Ele faz para nós todos os dias. Deus é bondoso com todos os homens.
só que também ele é justiça. A misericórdia, essa palavra, às vezes tem pessoas que eu não gosto de dizer, porque eu já ouvi até pessoas comentarem assim, que misericórdia, que não é para ficar falando, que atrai miséria. Não é. Miséria é o ato que a pessoa está vivendo. E córdia, a palavra misericórdia, a parte córdia, ela quer dizer coração, desejo do coração. Então, quando junta essas duas palavras, misericórdia, é alguém que olha para a necessidade da pessoa e tem um desejo no coração bondoso de ajudar, de socorrer. Então, o salmista, quando ele escreve o Salmo 23, o rei Davi escreve ele e termina com o versículo 6, ele está dizendo que a bondade e a misericórdia, ou o que eu estou passando, a minha necessidade, as minhas dificuldades, tudo que eu estou vivendo, tem um Deus de coração bom olhando para mim e que quer cuidar da minha vida e quer cuidar de você. Então, primeiro vem a bondade de Deus, que Ele vai nos ajudar. E ainda entra a misericórdia, de olhar para um ser humano e ver a miséria que ele está e poder socorrer. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso, porque Ele é, como a lição fala, indiscutivelmente o melhor dos pastores. Muitas pessoas podem nos desagradar, muitas pessoas podem fazer algo que venha a magoar a nossa vida, mas o Senhor Jesus Cristo não, tá? O Senhor Jesus Cristo não. Só que eu quero deixar algo bem claro aqui para nós pensarmos nisso, tá? Hoje estamos dentro da graça. Jesus, ele é misericordioso para comigo, ele é misericordioso para com você, ele é misericordioso para conosco. Deus é muito bom. Só que a Bíblia fala de um Jesus que morreu na cruz, ressuscitou, está à destra do Pai. Só que quando Jesus voltar em glória, quem é esse Jesus que vai voltar? Você já parou para pensar nisso? Não é o do Jesus de bondade e misericórdia, não. A Bíblia fala que ele virá para os seus santos, e levarão consigo. Mas quando ele vier, ele virá para julgar um povo. Então ele já não vem com misericórdia e glória. Amém, irmãos? Isso faz você pensar um pouquinho, tá? Mercenário, o versículo 12, apresenta a figura do mercenário. Ao contrário do bom pastor que se sacrifica pela vida das ovelhas, o mercenário opta por fugir. O mercenário não dá valor na vida da pessoa. São essas pessoas que usam e manipulam a graça de Deus, apresentam Deus, mas eles querem algo em troca. Mas o nosso bom pastor, ele faz algo diferente. É como o rei Davi. Davi, antes de enfrentar Golias, ele disse algo para Saul. Falou assim: olha aqui, rei, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio um urso e eu enfrentei o urso. Veio um leão e eu dei no meio dele e matei ele. Jesus é desse jeito. Ele é um rei Davi que defende as suas ovelhas, do urso e do leão. A palavra do Senhor fala assim, que aqueles que estão no Senhor, o maligno não lhe toca. É o rei Davi, é Jesus Cristo defendendo as suas ovelhas. Amém, meu querido? Outro sim. Lá no subtópico 3, está escrito assim: lobos vorazes e o bom pastor. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebe que o mercenário não está atento à sua chegada. O próprio Senhor Jesus Cristo, toda a palavra da Bíblia ela é profética. E Jesus chega em determinado momento, ele está citando isso daqui, ó. Ezequiel capítulo 34, irmãos, da nossa Bíblia, Ezequiel capítulo 34, ele vai falar que ele otorgou uma autoridade sobre essas pessoas para elas fazer, mas só que elas não estavam cumprindo este trabalho. Ezequiel 34, 4 está escrito assim, ó: porque não fortaleceste as fracas, nem curais as enfermas, nem restaurais as quebradas, nem resgatais as desgarradas, nem procurais as perdidas, senão que com força e com rigor dominaste sobre elas. Assim dispersaram, porque não haviam pastor, e se tornaram um alimento para todas as bestas do campo, e se espalharam.
Jesus está falando do lobo e do mercenário. Então tem aqueles que querem usurpar as coisas de Deus, querem tomar o povo de Deus à força. Mas um dia, este povo, essas pessoas terão conta dura a acertar com Deus, meus irmãos. Porque não mexe com a menina dos olhos de Deus, não se mexe com o povo de Deus, não se mexe com aqueles que foram resgatados na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Jesus disse uma palavra poderosa e profética: a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Então, o povo de Deus está guardado debaixo da potente mão desse bom pastor, está guardado sobre as asas do Altíssimo, está guardada por Jesus Cristo. E quem quiser usar do povo de Deus, terá dura conta acertar com ele um dia. Como eu disse nessa aula, eu sou presbítero na igreja, eu ministro aula da escola dominical, na igreja que eu pertenço. O meu pastor senta do meu lado para ouvir a gente ministrar. E ele sempre pontua algumas coisas dentro da lição para estar nos ajudando. Então não brinque, essa lição ela nos orienta, não brinque com o povo de Deus. Não use o povo de Deus como trampolim para sucesso ou coisa parecida, meu querido irmão. Jesus Cristo, ele tem um chamado na sua vida, ele tem um chamado na minha vida, e na medida do possível Deus vai te levantando como Ele quer e não como nós queremos. O Senhor é Deus, é maravilhoso. E que Deus abençoe cada irmão e uma excelente aula para todos neste domingo, em nome de Jesus Cristo. Amém.